No ar, podcast FURB FM. O dia é 25 de outubro de 1975. Morre o jornalista Vladimir Herzog, torturado pelo DOI-CODE. O episódio trágico marcou a história do Brasil e representou o início da luta contra a ditadura militar. Por conta disso, nesta data, comemora-se o Dia da Democracia no Brasil. Para falar sobre o assunto, a FURB-FM convidou a professora Ivone Fernandes Lixa, pós-doutora em Direito e professora do mestrado em Direito aqui da Universidade. Ela iniciou a conversa dando mais detalhes sobre a morte do jornalista que citamos acima. Neste dia, no ano de 1975, o jornalista Vladimir Herzog foi torturado, foi morto no DOI-CODE, e essa morte foi justificada para a família de uma maneira cínica pelo regime ditatorial da época como um suicídio. No ano de 2018, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Estado brasileiro responsável por não investigar as circunstâncias em que ocorreram o assassinato de Vladimir Herzog. A professora falou também sobre a importância desta data. Esta data ela é uma data de extrema importância, porque ela nos lembra a necessidade de lutarmos permanentemente pelos direitos fundamentais e, sobretudo, pela democracia. É necessário que se diga que o Vladimir Herzog ele foi um dos presos políticos duramente torturado e assassinado pelo regime da época. Foi um contexto histórico e político onde os ataques contra a sociedade civil, que era considerada opositora da ditadura, em particular jornalistas e os militantes políticos mais progressistas, se viam à mercê de toda forma de barbaridade. O episódio trágico foi julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos como um crime contra a humanidade. Vejam que as autoridades brasileiras, elas sempre negaram que a morte de Vladimir Herzog foi um assassinato, até que foi movida uma ação em 76 contra a Justiça Federal, e nessa ação realmente o suicídio foi desmentido. E em 92, o Ministério Público paulista pediu abertura ao inquérito, mas na época, já com a lei da anistia, que de certa maneira procurou zerar, tanto os crimes do Estado como os seus torturadores, entendeu que não caberia mais a investigação. Ivone Lixa lembrou que é preciso lutar o tempo todo para manter a democracia. Nos dias de hoje, mais do que nunca, é necessário lembrar que a democracia ela é a maior conquista recente da história política do Brasil. E que, sem sombra de dúvida, os ataques que ela pode sofrer, ou que em alguns momentos na história mais recente ela vem sofrendo, devem ser repudiados e não devem ser aceitos pela sociedade. Mas afinal, o que é a democracia? Embora essa palavra tenha uma origem grega, que significa o poder no povo, nós hoje temos um conceito muito diferente de democracia. A democracia, ela não é como se pensa de maneira muito ingênua, que é um procedimento meramente representativo. Não. Democracia, ela é algo do nosso cotidiano diário. Nós poderíamos dizer que somos democratas
no nosso cotidiano, com os nossos colegas de trabalho, com o nosso vizinho, com os membros da nossa família, na medida em que nós respeitamos a igualdade, a diferença e a liberdade como um direito fundamental. A professora explicou que a liberdade falada aqui é aquela pautada no respeito à coletividade e também na equidade de condições. Agora, que liberdade nós estamos falando? Não é uma liberdade desmedida, mas é uma liberdade pautada no respeito aos princípios democráticos, que é exatamente um modelo social, político, onde se busca respeitar a integridade física, moral de cada cidadão e, sobretudo, o seu direito fundamental ao desenvolvimento de suas potencialidades. Portanto, é necessário que se diga, neste dia 25, que a luta pela democracia é uma luta dura, é uma luta árdua e que custou muito caro para o nosso país. A morte de pessoas, a prisão de pessoas, o sofrimento de pessoas e que, portanto, ela deve ser algo permanente como um horizonte para onde deveremos sempre caminhar. Esse é o sentido do dia 25 de outubro. Bem, a morte de Vladimir Herzog foi considerada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos como um crime contra a humanidade, porque, na verdade, essa corte entendeu que não era aceitável que um Estado usasse da prerrogativa de poder para que seus agentes perseguissem, torturassem e matassem civis de uma maneira dura. Né? Então, é necessário que se continue permanentemente no Brasil a luta pela justiça, a luta pela democracia, para que possamos definitivamente virar essa página da história. Este foi o podcast FURB FM sobre o Dia da Democracia. Agradecemos muitíssimo a professora Ivone Lixa pela disponibilidade e também pelo compartilhamento de informações tão importantes. Roteiro e locução, Camila Bulhosa. Edição de áudio, Mike Martins. Você pode acompanhar esse podcast no youtube.com/FURBTV e sempre às 17 horas de segunda a sexta-feira, na FURB FM 107,1.